Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos à organização desta iniciativa do Congresso Democrático para as Alternativas. É com muito gosto que participo no debate de cidadania, que é um dos objetivos desta estrutura organizativa e deste Congresso. E, de facto, como foi dito pela nossa Presidente, a minha intervenção versa sobre a sustentabilidade da segurança social. De resto, eu que não sabia exatamente que estrutura ia ter esta sessão hoje, tinha proposto um tema e o papel que tem convosco tem um tema, a sustentabilidade da segurança social numa perspectiva macroeconómica. É um pequeno papel, não é pequeno para vos poupar esforço, é pequeno porque eu tive pouco tempo, muita preguiça para escrever, mas também tem a vantagem de vos poupar em esforço. Onde é uma perspectiva macroeconómica, e eu sublinharia isto, uma perspectiva macroeconómica sobre o problema da sustentabilidade da segurança social. Uma perspectiva macroeconómica porque eu não ousei nem quero, até porque segurança social, reconheço, sobretudo em comparação com os outros membros desta mesa, perceber pouco, não quero olhar para este problema da segurança social de dentro para fora, do próprio funcionamento da segurança social. Aquilo que me parece, um pouco que li de quem escreveu nesta perspectiva, é que as pessoas olham para a segurança social, antecipam um crescimento significativo da despesa associado, sobretudo, ao envelhecimento da população, onde dizem haverá um dia em que, para este crescimento da despesa, a receita atual não é suficiente, o que me parece questionável. Se a despesa crescer para a mesma receita, necessariamente, mais tarde ou mais cedo, haverá um problema de sustentabilidade, haverá receita insuficiente, para essa despesa. Não quer dizer que esta análise não seja útil, saber quão longe está esse dia, é naturalmente algo importante, mas para mim é claro que isto é também trivial. Seja que instituição seja, se tiver as mesmas receitas e se as despesas crescerem, um dia as despesas serão as receitas. Seja isto a segurança social ou seja qualquer outro tipo de organização. Bom, parece-me para mim claro que a sustentabilidade da segurança social virá a requerer mais recursos. A questão não é se os atuais são suficientes, porque isso não são, ou não serão em algum momento do tempo. Mas se a sociedade está em condições de gerar os recursos adicionais com um esforço razoável para assegurar essa sustentabilidade. Daí que o meu ponto de vista não seja o da segurança social de dentro para fora, o microeconómico, como eu chamo nas linhas que escrevi, mas seja a perspectiva económica. Seja olhar para a macroeconomia como um todo e perguntar esta economia que capacidade tem de gerar recursos para sustentar a segurança social. É evidente que eu tenho de fazer esta nota. O futuro das sociedades e das economias é muito difícil de prever, como de resto se tem visto nos últimos tempos. Parece-me óbvio que se na sequência da atual crise económica as nossas sociedades colapsarem, que é algo que não está, obviamente, excluído, ou forem destruídos por políticas e governos vândalos, a sociedade da segurança social também acabará por colapsar. Eu sobre isto não tenho grandes dúvidas. E não é esta possibilidade que eu vim aqui discutir. Eu acredito que a segurança social, como a temos, do ponto de vista macroeconómico, pode ser sustentável, mas esta crença baseia-se numa presunção de boa-fé e de razoabilidade das políticas económicas. Isso não significar, num cenário de catástrofe, é claro que a segurança social acabará por colapsar. Não é esta a minha perspectiva. Eu assumirei políticas económicas razoáveis, assumirei que o objetivo não é fazer a segurança social colapsar, o objetivo é sustentá-la, e desse ponto de vista a minha pergunta é: a economia é ou não é capaz de produzir os recursos suficientes para assegurar a segurança social do futuro, com o nível de cobertura e de segurança social
social, agora, noutro sentido de segurança para os cidadãos, pelo menos com este nível, que o nosso atual sistema é capaz de assegurar. É claro que há um ponto que eu reconheço que mesmo as análises que eu chamo microeconómicas, que olham da segurança social de dentro para fora, geralmente reconhecem. Geralmente diz-se, bom, se a produtividade das economias crescer, as pessoas vão ganhar mais, ganhando mais vão poder contribuir mais e, portanto, isto é um elemento a ter em conta. Verdadeiramente não vamos ter os mesmos recursos, vamos ter alguns recursos crescentes, pelo menos ao nível de crescimento da produtividade, mas geralmente a suspeita é que isso não é suficiente. Eu concordo que, evidentemente, o crescimento da produtividade é um elemento fundamental para assegurar a sustentabilidade da segurança social, não ponho isso em causa, longe de mim, mas não é esse o essencial do meu argumento. O meu argumento é que o modo como nos tem sido contada, como nos tem sido feita a narrativa, já agora, da insustentabilidade da segurança social, de dividir a nossa sociedade em jovens e idosos, jovens que produzem e fornecem o sustento dos idosos através do sistema redistributivo, é uma mera caricatura da realidade. Não é verdade que a nossa sociedade se divida assim de um modo tão simples entre jovens e idosos. Verdadeiramente o que nós temos é que há um conjunto de indivíduos economicamente ativos, que trabalham ou que têm qualquer outro tipo de envolvimento no processo produtivo, e esses são fornecedores de recursos, são produtores e fornecedores de recursos, e por outro há indivíduos que por razões diversas são inativos, eventualmente estão desempregados e são beneficiários de recursos. Não é verdade que os jovens, num sistema de segurança social, ou num Estado social mais em geral, tenham de prover o sustento dos idosos. O que é verdade é que os indivíduos ativos têm de gerar recursos para todos os que não contribuem para o processo produtivo, sejam eles idosos, jovens. Os jovens também não contribuem para o processo produtivo, ou da idade, porque também alguns deles, pelas mais diversas razões, não fornecem esse contributo. Não é só a fatura dos idosos que é necessário pagar, é de todos aqueles que não estão envolvidos no processo produtivo. Há algumas interpretações, que eu penso que foram bem intencionadas no livro há pouco mencionado, os que eles confessam, procuraram ver neste argumento a ideia de que se o desemprego baixar, haverá aqui um recurso adicional para financiar a segurança social. Isto é obviamente verdade, mas não foi esse o argumento que eu escrevi no livro. Por uma razão muito simples, é que eu não sei se o desemprego vai baixar. A verdade é que se o Governo não é capaz de prever o desemprego para 2013, porque é que havia eu de ser capaz de prever para 2030 ou 2060? Portanto, confesso-me incapaz de fazer essa previsão e não me arrisquei de todo a fazer. O que eu tento fazer no livro é uma coisa diferente, é dizer, nós temos dois grupos etários, não são jovens e idosos, não é a clivagem habitual. Temos um grupo a idade ativa, que eu convencionalmente defini como 25 e 64 anos, e temos os outros, que não estão entre 25 e 64 anos, ou porque têm menos de 25, ou porque têm 65 ou mais anos de idade. E a ideia é que, basicamente, o primeiro grupo, onde caem quase todos os ativos e onde a taxa de atividade é elevada, tem de prover o sustento do segundo. Só que, vistas as coisas deste modo, com estes dois grupos, o retrato em termos demográficos, que é normalmente o grande argumento que é invocado para sustentar a sustentabilidade da segurança social, o retrato em termos demográficos, quando eu faço a divisão deste modo, em vez de ser em termos de jovens e idosos, é completamente diferente. Se eu basear nas previsões da ONU, do World Demographic Prospects de 2010, aquilo que nós vemos é simplesmente que o peso da população em idade de trabalhar, de 2010 para 2030, baixa de 56% para 53%. 3 pontos só. Não é uma baixa drástica.
3 pontos só de 2010 para 2030. É verdade que de 2030 para 2060 tem uma quebra mais abrupta. O que a ONU prevê é que em 2060 este grupo 25-64 anos se venha a cingir a 44% da população portuguesa. Mas isto também não é um número dramático, nem é, do ponto de vista histórico, um número particularmente baixo. É um número igual ao que tínhamos em 1950. Isto não quer dizer, bem entendido, que em 2060, por termos só 44% de população em idade de trabalhar, tal como em 1950, tenhamos o mesmo nível de vida, ou iremos regredir até 1950. Não. É que entre 1950 e 2060 houve já, e eu acredito que continuará a haver, um crescimento significativo da produtividade, que mesmo para o mesmo nível de população a trabalhar, para o mesmo nível de esforço, assegurará um nível de vida muito superior aos cidadãos. E isto não é futurismo. Estou a falar com certeza do crescimento da produtividade de hoje até 2060, mas estou também já a ancorar-me naquilo que foi desde 1950 até hoje, em que o crescimento foi já muitíssimo importante. Bom, o que verdadeiramente eu argumento é que, em parte, em 2060, nós poderemos pagar a fatura dos mais idosos por uma razão muito simples, que normalmente não é invocada. É que os encargos com os mais jovens será muito menor. Vamos ter muito mais população idosa, mas não vamos ter assim muito mais população fora da idade de trabalhar, porque vamos ter muito menos população jovem. É claro que estes menos encargos com os mais jovens, só em parte, são menos encargos do Estado, embora também sejam, haverá menos encargos com a educação e com as políticas em geral, mas os mais jovens são geralmente encargos dos seus pais. Ou seja, estes menos encargos com os mais jovens são menos encargos das famílias. O que significa que mobilizar esta bolsa e esta economia de menos encargos com os mais jovens para uma segurança social pública envolverá mais impostos. Só que deixem-me lembrar-vos que há duas razões para pagar mais impostos. Uma boa e outra má. A má é aumentar a taxa de imposto. A boa é pagarmos mais impostos porque temos mais rendimento. Ora, o meu entendimento é que o que se passará no futuro é que nós teremos famílias que poderão pagar mais impostos por aquilo que eu chamo a boa razão, eventualmente pequenos agregados familiares, casais sem filhos, ambos a trabalhar, ambos empenhados em carreiras profissionais ambiciosas, o que significa, obviamente, elevar o rendimento per capita dentro daquele agregado familiar. E, naturalmente, um potencial importante para pagar impostos por boa razão, por ter um rendimento elevado. Bom, em grande medida, o meu argumento é que temos esta folga dos menos encargos, dos menores encargos com os mais jovens, para financiar a segurança social. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar, ainda nesta perspectiva macroeconómica, e que eu penso que é importante fazê-lo, tem a ver com a ideia que deriva da primeira sustentação de que o nosso sistema de segurança social teria ou enfrentaria uma fatalidade demográfica decorrente do envelhecimento. O argumento, ou aquilo que é contraposto geralmente como solução a este diagnóstico, é que isto ficará resolvido se nós substituirmos o sistema público de segurança social por sistemas privados. Alegadamente, esta substituição teria a vantagem de contornar o problema do desequilíbrio demográfico, porque diz-se neste sistema as pessoas contribuem agora, usufruem mais tarde do seu contributo e não há subsidiação de uma geração por outra.
eu devo dizer que, do meu ponto de vista, este raciocínio é uma enorme mistificação. Se eu contribuir hoje para um sistema privado de segurança social, o dinheiro não fica lá guardado à espera que eu me reforme. O dinheiro é investido exatamente do mesmo modo que se eu depositar as minhas poupanças no banco, elas não ficam lá na cave à espera que eu as vá lá levantar. Há um ponto importante que geralmente quem não é do métier da economia não está particularmente preparado para aceitar. Mas é uma verdade. Em termos macroeconómicos, toda a poupança é gasta exatamente no mesmo momento em que é gerada. Ou seja, sempre que alguém poupa, se nós olharmos para o agregado da economia, há, no mesmo momento, alguém que gasta por ele. Bom, de verdade, isto só é assim para o mundo no seu conjunto. Não tem que ser necessariamente para as pessoas que estão nesta sala, para uma região ou para um país. Mas para o mundo no seu conjunto, aquilo que se chama a poupança financeira mundial é exatamente e sempre igual a zero. Quem poupa empresta ao outro, o outro gasta por ele. É sempre este o mecanismo que está por trás da poupança e é também esta uma das razões porque me parece, por vezes, um pouco ridículo o excesso de ênfase no apelo à poupança que ocorre na sociedade portuguesa. Mas isso é outra questão que não foi eu que me trouxe hoje aqui. O que isto quer dizer também é que no sistema de segurança social privado basicamente, nós entregamos, tal como no sistema público, o dinheiro a outrem. Não é ao mesmo. No sistema público entregamos ao Estado, no sistema privado entregamos ao sistema financeiro. Ambos são intermediários, ambos gastam esse dinheiro, ambos o gastam a pagar outras pensões ou a fazer aplicações financeiras de outra natureza, eventualmente em diferentes proporções, mas ambos lhe dão esse destino. E, verdadeiramente, quando nós contribuímos para qualquer sistema de segurança social, a única coisa que nesse momento nós adquirimos é um direito. O direito de mais tarde ter uma pensão. E esse direito, como todos os outros, pode vir a ser honrado, mas também poderá não ser. Quer no caso do sistema de segurança social público, quer no caso dos sistemas de segurança social privados. Agora, o saber se é o Estado, se é o sistema financeiro, que é o guardião mais fiável desse direito, bom, isso é aquilo que eu já tenho chamado, nas circunstâncias, uma questão de fé. E, portanto, dependerá da opinião ou da fé, com certeza, de cada um de nós. O que é certo é que no sistema de segurança social privado, tal como no sistema público, a economia vai ter no futuro de gerar os recursos para as pensões serem pagas. Não há, deste ponto de vista, qualquer diferença. As contribuições de hoje foram gastas hoje. As pensões vão ter de ser pagas também em sistemas privados, com recursos gerados no futuro. Ou seja, se existir um desequilíbrio demográfico grave, o que eu, em princípio, não antecipo, mas se existir, ele tanto porá em causa a sustentabilidade no sistema privado, quanto, em princípio, porá em causa a sustentabilidade do sistema público. Muito obrigado.